Boa tarde, Pedro. Muito boa tarde. Já estão preparados aí para sexta-feira? Imagina só se o Xandão prendesse o Bolsonaro hoje. Ia ser bom demais, né? Aí a sexta-feira já ia estar completa. Já ia poder abrir a cervejinha, a cachaçinha. Ia ser bom demais. Já ia se acostumando. O Xandão não vai prender, Pedro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto que a gente acabou de tratar, que é do Eduardo Bolsonaro dobrando a aposta, né? Ele acabou de postar, inclusive, um vídeo. Ele fez um ataque ao seu conterrâneo. Eu não sei se você é nascido em Minas, mas ao Nicolas Ferreira, nem sei se o Nicolas é nascido em Minas. Ele fez um ataque, inclusive, ao Nicolas Ferreira, falando: não tem negociação aqui nos Estados Unidos, não. Está me parecendo, Pedro, que o Bananinha ele quer ser o único vetor de articulação com o governo Trump. Ele tem ciúmes, né, do Trump, pelo jeito. Olha, é muito engraçado porque eu, pelo menos, não sei como é que vocês estão, né? E para todo mundo que está ouvindo a gente, acompanhando a gente, eu tô gostando demais disso. Eu tô comendo pipoca, feliz. Porque quanto mais eles brigam, melhor pra gente. Se é Silas Malafaia falando mal do Nicolas, se é Bolsonaro, né, o Eduardo falando mal do Nicolas, se é o Nicolas que tá com medo de mostrar a cara dele, é o Paulo Figueiredo, né, que tá falando mal do Nicolas também, e eu tô achando ótimo. Tem que falar mal mesmo, gente. Porque o que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo é um caminho sem volta. Eu acho que o Eduardo já percebeu que se ele voltar para terras brasileiras, a primeira coisa que acontece é assim, ó, chegou aeroporto, Polícia Federal, algema, acabou. Então ele foi, na minha visão, para um tudo ou nada. Ou ele vai conseguir uma sanção suprema do Trump contra nós, ou eles vão perder a narrativa, vão perder a guerra, e aí tudo para eles acabou. Eu acho que nesse caso de Jair inelegível, assim como está, até 2032, o candidato natural a presidente vai ser o próprio Eduardo. E a família Bolsonaro funciona assim, gente. Não se enganem. Eles querem, acima de tudo, se autopreservar. A família Bolsonaro é tão cara de pau, são tão hipócritas, vagabundos, que eles não só não estão preocupados com a nação brasileira, com o povo brasileiro, a ponto de pedir taxação, impostos, acabar com o nosso comércio com os Estados Unidos, mas também estão dispostos a queimar os companheiros de partido por uma autossobrevivência, que nesse ponto aí eu acho excelente. Todos ali, por mim, pegava eles, botava no buraco, todo mundo junto. Então, tem que falar mal do Nicolas mesmo e vai todo mundo pro buraco junto. Boa, Pedro. Boa tarde, bom dia. Boa Ivan tarde. aqui, tudo bem? Aproveitando, seguir nesse assunto, já que você é conterrâneo dele, do Nicolas Ferreira, né? Essa briga da extrema-direita, né? Que agora tem Nicolas Ferreira também como alvo, esse racha com Eduardo Bolsonaro e tudo mais. Você acha que pode vir impactar na tentativa de reeleição do Nicolas Ferreira, ou mesmo em seus planos, porque ele pretende ser candidato a governador de Minas Gerais, né? Você acha que ele pode perder o apoio do bolsonarismo nessa candidatura dele, que ele vem ensaiando, e, enfim, porque o grande motor dos votos que ele recebe sempre foi o Bolsonaro. Ele, né, se tornou uma liderança aí com muito apoio, mas se essa briga prossegue, você acha que ele corre o risco de não ter o apoio do bolsonarismo em Minas Gerais? Olha, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, né, assim como o Nicolas também é. O cargo que eu ocupo hoje de vereador é o mesmo cargo que o Nicolas ocupava antes de virar deputado. E nós brincamos aqui, porque a gente conhece a fundo a peça, que se chuta as bolas do Bolsonaro, o Nicolas toma um chute no queixo, assim, ó, na hora. Então não adianta, pô, não adianta o Nicolas querer desvincular, que é uma coisa só. O Nicolas é a bola direita do Bolsonaro, para. Não tem jeito. Agora o Nicolas não tem, primeiro, a idade para ser senador, não tem a articulação política para ser governador, e por isso que o Nicolas vai ser candidato de novo a deputado federal. Não vai ser candidato a governador. Em Minas Gerais, quem será o candidato deles é o Cleitinho.
já está posto, né? O senador Cleitinho, que para quem não conhece, é de extremíssima direita, apoia de forma bastante, né, grave a taxação do Trump, fala sobre impeachment de ministro, um monte de coisa. Então, assim, é um cara também que não perde nada pro Nicolas. É de extremíssima direita também e vai ser o candidato de fato da extrema-direita e do bolsonarismo aqui. E nós temos até um fato novo, que eu acho que os nossos ouvintes aqui podem não saber, mas o pai do Nicolas será candidato a Senado por Minas Gerais também. O pai do Nicolas será candidato a Senado aqui. Então, mais uma vez, é aquela velha história se repetindo, né? São as práticas da família Bolsonaro que estão, né, entrando aí cada vez mais, e aí coloca um puxadinho ali, um puxadinho ali. A própria família Bolsonaro vão querer eleger os filhos senadores, a própria Michele senadora também, ou pelo DF, por Santa Catarina, algum estado assim. Agora, Nicolas vai ser candidato a deputado federal e nós temos aqui uma grande tarefa em Minas Gerais, que é, para além de bater o Nicolas, né, na questão de votos, mostrar que ele não tem tanto voto assim, é também mostrar que nós podemos ter um candidato aqui do presidente Lula que vai ganhar para governador. E para isso nós temos nome, que é o Rodrigo Pacheco, né, que é o ex-presidente do Senado Federal, é o candidato do Lula, né, não está no PT, está no PSD, um cara de centro, que tenho certeza que vai conseguir ganhar dessa extrema-direita, assim como nós fizemos em Belo Horizonte aqui. O Nicolas tinha a principal dobrada dele, que é o deputado Bruno Engler, que na última eleição do ano passado foi candidato a prefeito de Belo Horizonte. E nós demos uma traulitada nele. O Nicolas desceu para Belo Horizonte, o Bolsonaro veio, fizeram campanha, deram tudo de si e foram amassados. Amassados. Eu acho até que nós, gente, exploramos muito pouco isso, porque se a gente acha que o Nicolas é alguma coisa, nós temos que lembrar o que aconteceu aqui em Belo Horizonte no ano passado. Eles foram amassados, amassados. Veio todo mundo para cá, todos os bolsonaristas importantes vieram para cá e perderam, perderam. Perderam no segundo turno com a cara do Nicolas, a cara do Jair, a cara do Eduardo, com a família toda presente aqui, em ato, em vídeo, em manifestação, e perderam. Que é isso que eu acho que nós temos que fazer ano que vem. Mostrar para eles mais uma vez que não adianta só ter rede social, algoritmo, ter o apoio de várias redes, de grandes empresários, se não tiverem voto. E nós vamos mostrar isso tanto em Minas Gerais, mas principalmente na hora que fechar, se Deus quiser, o primeiro turno, mas se não der certo, já no segundo turno, e a urna mostrar mais uma vez que o Lula ganhou. Ô, Pedro, primeiramente, bem-vindo, boa tarde. A gente já se conhece há algum tempo, você sabe toda a admiração que eu tenho por você, e acho que você está no começo de uma carreira que vai muito, muito longe mesmo. É um dos grandes potenciais que eu vejo aí na esquerda. Então, já queria me desculpar, porque eu vou fazer a pergunta e depois da resposta eu vou me ausentar, porque eu não estou em casa e já estou avisando até o Azen, o Ivan, e meu tempo está esgotando aqui. Eu estou em viagem. Mas eu queria te fazer duas perguntas, né? Objetivamente, você falou muito bem que essa união em torno do Rodrigo Pacheco deve acontecer, e a gente tem um candidato fortíssimo dos setores progressistas em Minas, mas eu venho repetindo nesse programa há 2 anos que a eleição chave é do Senado, porque se eles controlarem o Senado, acabou a democracia. E aí minha primeira pergunta é: quem serão os candidatos ao Senado por Minas? Quem você acha que se articula para serem os 2 candidatos no setor progressista? E a segunda é se você vai ser candidato a deputado. Olha, a sua análise é certíssima. Até porque vocês podem ver que o Jair não está focando 100% nos governadores. Ele só fala de senador, senador, senador. Por quê? Se ele tiver a maioria do Senado, eles conseguem aprovar ou mesmo conseguir formas para poder empichar ministro do Supremo Tribunal Federal, para poder mudar parte da Constituição. Aí, claro que demanda mais votos do que simplesmente 50% mais um. Mas se o Jair, mais a sua equipe, né, de extrema-direita conseguirem a maioria dos senadores, realmente o Lula corre um risco muito grave.
Mas para cima disso, também nós temos 2 candidaturas aqui em Minas Gerais, né, 3 candidaturas. Eu acho que, como são 2 vagas, nós temos ali uma vaga pelo PT e outra vaga pelo PSD, né, que é o partido que vai ser a cabeça de chapa, e é um partido que é bastante aliado, pelo menos em Minas Gerais, do presidente Lula. Eu acho que para a primeira vaga do Senado, né, a vaga do PT, nós temos nomes fortíssimos, como, por exemplo, a prefeita de Contagem, Marília Campos, que antes da eleição agora do prefeito de Fortaleza, é isso mesmo, a prefeita Marília de Contagem era a maior prefeitura do PT do Brasil, são 1 milhão de habitantes lá, e ela é um ótimo nome, já está em 4º mandato, gente, 4º mandato, não é brincadeira, e é uma prefeita muito boa, muito técnica, ela conversa com vários setores, então poderia ser uma ótima candidata. Outro ótimo candidato também para essa vaga do PT é o deputado federal Reginaldo Lopes, que já tem 7 mandatos consecutivos também, já foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, é um grande nome também, que é o relator da reforma tributária do presidente Lula. E da segunda vaga, né, que é a vaga do PSD, eu acho que é bastante unânime que em Minas Gerais é o ministro de Minas e Energia do presidente Lula, Alexandre Silveira, que já foi candidato na última eleição contra o Cleitinho, mas como era só uma vaga, ele não conseguiu entrar. Então, tenho bastante certeza que com essas 2 candidaturas a gente fica competitivo. E olha, sobre a minha situação, assim, eu não estou muito preocupado com o ano que vem. Eu tive na semana passada com o Lula em Brasília e ele volta a falar comigo. Pedro, o que eu quero que você faça são 2 coisas só. Que continue nas redes sociais, batendo de frente com eles, que isso é um recado não só para mim, mas para todos nós. Nós temos que partir para cima, colocar o dedo na cara. Se a gente não colocar o dedo na cara deles, falar que eles estão destruindo o Brasil, ferrando o Brasil e ferrando o povo brasileiro, as pessoas não vão entender. Nós não podemos ter papinho mole. Não tem papinho mole. Tem que partir para cima sem dó. E o outro ponto é o quê? Para poder rodar Minas Gerais, que é o que eu já venho fazendo toda semana, rodando toda a cidade, por menor que ela seja, conversando com 10 companheiros, 15 companheiros, 5 companheiros, para poder mobilizar as nossas bases e dar o recado mais claro que nunca, que o Lula vai ser candidato ano que vem. Não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D, não tem outro plano. É Lula. Se o Lula estiver vivo, assim como está agora, e muito bem, o Lula vai ser candidato. Então, eu não estou preocupado se eu vou ser candidato ou não. A minha tarefa aqui é fazer o máximo para o Lula e me colocar como um soldado dele, tanto nas redes sociais e tanto de forma presencial nas bases também. Obrigado, Pedro. Já me despeço de você. Forte abraço. Um abraço. Muito bom te ver. Tamo junto. Tchau, Ivan. Tchau, Azenha. Valeu, Felipe. Verdade. Um abraço. Até mais. Seu microfone está fechado, Zenha. Agradecer a Graça Matos. Pedro Rousseff, quem sai aos seus não degenera. Ela mandou essa mensagem lá de Santos, São Paulo, e eu queria aqui acrescentar, o Pedro acabou de mencionar isso, e a revista Economist, que é muito conhecida, uma revista britânica, publicou este artigo nesta semana, acabou de publicar, dizendo o seguinte: raramente, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos interferiram tão profundamente em um país latino-americano. A frase de abertura, dizendo que Trump's astonishing, surpreendente, battering of Brazil, surpreendente ataque ao Brasil, podemos traduzir assim, Pedro. Para onde caminhamos, Pedro? Porque eu venho dizendo aqui que essa elite brasileira ela é tradicionalmente entreguista. Então, já tem gente, Pedro, querendo entregar os minérios de Minas Gerais exclusivamente para os Estados Unidos. Lembrando que, assim, nessa questão das terras raras que a gente tratou mais cedo aqui,
As maiores reservas são da China em primeiro e do Brasil. Só que tem uma diferença. Hoje, a China já tem toda a capacidade tecnológica de processar as terras raras e os Estados Unidos não têm. E estão tentando empurrar para a gente agora um acordo pelo qual o Brasil assumiria um compromisso com os Estados Unidos de entregar as nossas minérios só para os americanos, tirando a China. Não me parece um bom negócio, né, Pedro? Vocês lembram quando teve, né, está tendo ainda a guerra na Ucrânia, aquela coisa toda, e o Trump falou com o Zelensky assim: Zelensky, eu só vou ajudar vocês se vocês me derem as terras raras da Ucrânia. Nós estamos numa corrida mundial, não pelo petróleo mais. Também, com certeza. Né? Tanto que esse conflito lá no Oriente Médio, mais uma vez, é sobre petróleo. Mas não somente restrito a petróleo agora. As terras raras são um tipo de minério que é muito específico, que em Minas Gerais tem muito, uma das maiores reservas no mundo, que são usados nos componentes eletroeletrônicos da alta tecnologia. E isso é muito difícil de achar. E aí, o Trump, vocês podem ver que ele que teve aquele livro, aquele curso dele, que em português é Arte de Negociar, The Great Deal, tal. Gente, nós não estamos vendo inovação nenhuma. Se você pega para ler o manual dele, é o quê? Ele ameaça, ele aperta, ele fala coisas absurdas, um cara que você não consegue prever para onde ele vai. Mas no final das contas, ele sabe muito bem o que ele quer. E nesse caso do Brasil, ele quer espremer a gente nas tarifas, nas taxas. Se nós tivéssemos um presidente submisso, um presidente fraco, se Jair Bolsonaro fosse o presidente, um fraco, um covarde, ele já tinha entregue para o Trump as terras raras há muito tempo. O petróleo brasileiro há muito tempo. Há muito tempo. Porque o Trump aperta até os próprios aliados. Até mesmo o Zelensky, ele apertou para o Zelensky ficar sem saída e ter que negociar com ele as terras raras. Como o Lula falou, até em Minas Gerais aqui, anteontem, que não é mineiro, mas sabe trucar, que se o Trump trucar, ele vai pedir 6. Como nós temos um presidente que sabe também negociar, ou melhor, não negociar nesse caso, eu acho que o Trump ele vai continuar apertando, esticando essa corda, para poder pressionar o Brasil, taxar o Brasil. Só que uma coisa, gente, que eu acho que a nossa mídia, grande mídia, claro, não está compartilhando para o nosso povo. Essa taxação prejudica o Brasil? Muito. Prejudica sim. Em Minas Gerais, nós vamos perder 127 mil empregos. E os covardes do Nicolas Cleitinho estão só caladinhos apoiando. Beleza. Mas sabe quem perde muito com isso também? O povo norte-americano. E perdem muito. Nesses 3 meses de conflito, nessas últimas 2 semanas, que já tem as taxas, algumas coisas, já tem nos Estados Unidos desabastecimento de café. O preço do café em território norte-americano já tem lugar que está duplicado, o dobro do preço. Não só o café, mas outros produtos também, como a carne brasileira também. Então, assim, o grande empresariado brasileiro agora está numa situação difícil, principalmente o do agro, que não apoiam o Lula, mas que agora, eles que sempre gostam de exportar para poder ganhar mais, agora que tem as tarifas que o próprio presidente deles colocou, né, o Jair Bolsonaro, por meio do Trump, eles agora têm que vender para algum lugar e vendem para o mercado interno, para nós mesmos. Então nós estamos vendo nos últimos dias e semana o preço da carne e do café abaixar no Brasil. Por conta disso, fica melhor para o grande empresariado economicamente vender internamente a preços menores do que exportar a preços maiores em dólar, mas ser taxado ali em 50%, 100%. Então, de fato, é ver quem vai aguentar mais tempo. E eu tenho certeza, tenho muita certeza na estratégia do nosso presidente Lula que isso aí, na hora que esticar essa corda, o Trump vai querer negociar. Podem anotar.
Boa. Pedro, você estava comentando há pouco que uma das missões que o presidente Lula te deu é justamente fazer esse embate nas redes sociais, né, fazer esse confrontamento aos bolsonaristas e tudo mais. E aqui no Fórum 11:30, nos programas da TV Fórum, o Felipe Pena, que estava aqui conosco há pouco, ele faz essa análise de que, pela primeira vez em anos, o campo progressista, a esquerda em si, é quem está protagonizando essa agenda nas redes sociais, né? Nós não estamos, o campo progressista em si não está mais na defensiva, está na ofensiva nas redes, né? Vem ganhando essa batalha nas redes sociais. O que você acha que mudou nesses últimos tempos para que o campo progressista assumisse esse lugar de ofensiva? Porque até então o campo progressista estava só lá desmentindo fake news, né? Acho que era a principal função, né, a principal atuação da esquerda nas redes sociais durante um bom tempo era ficar desmentindo fake news, só que a mentira ela circula muito mais do que a verdade, né? No entanto, agora a esquerda conseguiu assumir aí o protagonismo nas redes sociais e não com mentiras, como a extrema-direita faz, né? Mas justamente expondo aí esse entreguismo, expondo o golpismo do Bolsonaro e tudo mais. Mas você enxerga algum fator que tenha feito, de fato, essa situação? Olha, imagina só, quando um trem, né, em Minas Gerais nós falamos muito trem. Quando o trem começa a andar, ele começa bem devagarzinho. Os passageiros entram, mas se você não entra nesse trem, enquanto ele está bem devagarzinho, que você consegue só subir em cima dele, o trem começa a ficar rápido e você não entra depois. É a mesma situação de agora. Nós precisamos ir para o ataque, não só para poder desgastar, não só para poder mostrar a verdade sobre eles, mas porque na hora que a gente ataca, eles não têm tempo para poder programar outra fake news, não tem tempo ou mesmo energia para poder pensar qual que é o próximo pico. Opa, perdão, vocês estão ouvindo? Estamos sim. Estão ouvindo? Te ouvimos. Sim. Só deixa o microfone sem estar mutado, que eu não estou ouvindo vocês. Me ouve, Pedro? Nós te ouvimos aqui. Você está ouvindo, Pedro? Ixi, saiu. Acho que ele teve algum problema ali. Deixa eu ver se ele está aqui nos bastidores. Acho que deu algum problema. Ele saiu. Pedi para a Tati, que está aqui nos bastidores, isso, se puder colocar o Pedro novamente, Tati, mandar o link para ele entrar. Acho que ele teve algum problema técnico de sinal. E bom, por isso ele caiu. Vamos esperar um pouquinho. A gente estava ouvindo, né, o Ivan, mas vamos aqui, antes da volta do Pedro, dar esta última notícia. Por que os brasileiros deram um vampetaço na Embaixada dos Estados Unidos ontem, hein? Entre ontem e hoje, o vampetaço continua, viu, Azen? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Pedro está de volta aí. Só dar essa notícia rapidamente, Pedro, porque tem relação, inclusive, com o que a gente estava falando, né, dessa ofensiva do campo progressista nas redes sociais. Um exemplo está aí. A Embaixada dos Estados Unidos, ontem, fez uma publicação que, na verdade, estava compartilhando uma publicação que havia sido feita por um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, um alto funcionário, fazendo ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Né? O tweet, traduzido para o português, é o seguinte, abre aspas, o ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. Essa foi uma postagem feita pelo funcionário do Departamento de Estado e compartilhada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
E essa, inclusive, foi uma sinalização interpretada pelos bolsonaristas de que o governo dos Estados Unidos pode anunciar ainda hoje a lei Magnitsky contra o Moraes, né? Porque eles falam que outras medidas estão sendo tomadas, etc. Mas o público brasileiro, os usuários das redes sociais, reagiram com o quê? Com vampetaço. Né, aquela foto do Vampeta na G Magazine e tudo, mas lotaram ali o espaço de comentários. Se você entrar na publicação, só dá isso, né? E isso, de alguma forma, acaba descredibilizando um pouco o post da embaixada, né? Como se o brasileiro estivesse dizendo assim: ninguém leva a sério, pode falar o que quiser, que a gente vai zoar, que, enfim, algo mais ou menos nessa linha. Isso aconteceu também com o e-mail para a Casa Branca, né? Depois do anúncio do tarifaço, os internautas brasileiros começaram a lotar o e-mail da Casa Branca com o tal do vampetaço. Enfim, eu acho que essa notícia se complementa um pouco ao que a gente estava conversando, né? O campo progressista está na ofensiva nas redes sociais, né? A ponto, inclusive, de fludar, né? Para usar um termo aí das redes sociais, um post da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né? Enfim, só um complemento aí ao nosso papo. Já para você prosseguir aí no seu raciocínio, Pedro. Não, tá. Perdão por ter caído aquela hora, porque me ligaram, aí o telefone parou. Mas só voltando, quando a gente parte para o ataque, a gente deixa eles sem tempo e sem mesmo energia de ficar pensando qual que é a próxima fake news, qual que é o próximo Pix que o Lula vai taxar, qual que é a próxima igreja que ele vai fechar, por exemplo. E nas últimas semanas, eu acho que a gente, né, nós, o campo progressista, nós aproveitamos uma oportunidade muito grande. E é por isso que eu falei sobre a analogia do trem. Nós conseguimos pegar o trem quando ele estava no comecinho, estava devagar. E agora que nós entramos nele, nós não podemos sair. Ou seja, nós temos que embalar. Nós estamos pegando isso aí, a questão nacionalista, a questão do Trump, a questão da tornozeleira, a questão do Eduardo, e nós temos que dar sequência. Ataque, 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 ataque. Mais uma vez, não é com mentira, não. Nós estamos compartilhando a verdade, a primeira vez que o discurso, né, de todos é sobre um fato verídico, não é sobre Pix que o Lula vai taxar, não é sobre a próxima igreja que ele vai fechar, nós estamos todos falando sobre fatos verídicos, sobre o Jair que está quase sendo preso, sobre o Trump que está ferrando com a nação brasileira. Então agora que nós estamos nesse trem, e o trem está em movimento, nós temos que embalar, aumentar a velocidade, partir para cima sem dó. Porque se a gente bobear, se a gente perder o discurso, o trem para e pode começar a dar ré. Aí sim que eles voltam com os ataques, aí sim que nós vamos ficar, de novo, reféns de ter que justificar a próxima narrativa mentirosa deles. Então, ou a gente embala de uma vez, vamos partir para o ataque, para cima, para a gente deixar eles contra a parede, sem reação, ou, se nós não aumentarmos essa velocidade, nós vamos ser refém de novo daquilo que a gente vem sendo refém ao longo dos últimos anos, dos últimos 3 anos. Então isso é um alerta, não só para nós três aqui, mas para nossa militância, para os nossos ouvintes que estão ouvindo a gente aqui, porque eu já cansei de falar nas nossas lives aqui da Fórum, que não é o Pedro Rousseff que vai resolver nada, não. Não é o Lula que vai resolver nada, não. É a nossa militância. É a nossa militância engajada. E a militância, nas últimas semanas, engajou. Não foi o Pedro. Não foi meu vídeo que bateu tantos milhões. Não foi. Não foi o Boulos. Não foi o Haddad. Não foi o Lula. Não foi ninguém. Foi a nossa militância. A nossa militância que entrou nesse bonde, nesse trem. E a nossa militância que fez girar. E aí, que é um recado para todo mundo. É a nossa militância que precisa. E nós também, né, como militantes, que nós precisamos, nesse momento, aumentar a frequência, a velocidade e partir para cima sem dó. Maria Rita Guedes elogia, é isso mesmo, Pedro, tem que ir para cima. Só lembrando também, Pedro, que essa é uma tendência, né? A Venezuela, por exemplo, acaba de anunciar que vai taxar produtos brasileiros, produtos de Rondônia. O governo Maduro vai taxar.
essa é uma tendência global, Pedro. A tendência, talvez o Maduro esteja fazendo isso por uma questão que o Brasil excluiu a Venezuela dos BRICS, enfim. Mas essa é uma tendência global que a gente está vendo. É meio que um cada um por si. Eu tive no Irã recentemente, admirei muito a soberania iraniana em vários aspectos. Essa tendência de um mundo em que a gente vai ter que se defender e que isso é uma coisa da esquerda, é uma coisa do PT, é uma coisa de você, da Dilma, é uma tendência que vem aí, ou seja, o nosso campo está favorecido por isso que você acabou de dizer, Pedro, sem nenhuma dúvida, né? Antes de encerrar, eu só também queria que você falasse um pouquinho da questão do Pix. Antes de você falar, deixa eu botar aqui um vídeo. O Leonel Hadi, deputado estadual lá do Rio Grande do Sul, ele foi usar o Pix em Paris, na França. Vamos ouvir. Paris, eu quero ver se o Pix vai funcionar. Vou testar aqui, depois a gente vai ver. Beleza? Vamos que vamos, é Brasil! Vamos ver se eles aceitam o Pix. Olha cá. Acabei de sair aqui da farmácia em Paris, paguei tudo no Pix. É isso aí. Por isso que eles estão indignados. O Pix está tomando o mundo e a gente pode provar. Vamos que vamos. Pedro. Sensacional, né? Isso é uma tecnologia brasileira, isso é uma coisa do Brasil. Então é isso que eu, quando falo sobre soberania, isso é uma coisa soberana no Brasil, não? Totalmente. Mas veja que a soberania, ela tem vários lados. O lado da sustentabilidade financeira, que é o Pix, por exemplo. O lado da sustentabilidade alimentícia, alimentar. Vejam o que os bilionários norte-americanos estão fazendo. Comprando terras, comprando gado. Por quê? Porque nas próximas décadas não vai faltar dinheiro, vai faltar comida. Então, o Brasil tem a maior reserva. Não é de ouro, não é de petróleo, é de terras férteis. Então, é sobre a segurança também militar. Graças a Deus que nós temos uma força militar que defende o nosso país, né? Assim como Lula é o seu general supremo, porque na lei o presidente ele é o general supremo das Forças Armadas. Então, nós temos ali também a soberania nacional na parte militar. Nós temos também outro ponto muito importante que não é alimentar, mas que o Brasil tem muito e nas próximas décadas vai ter falta: água potável. Água, sem dúvida. Água potável. Porque água tem, no mundo todo tem, mas no Brasil tem as maiores reservas de água potável. Então, assim, gente, nosso povo, nossos ouvintes, principalmente, tem que entender e espalhar a mensagem que não estão atacando o Brasil à toa. Não estão atacando a soberania à toa. É porque o Brasil é o país decisivo nas próximas décadas. Décadas. E isso aí, gente, quem tem a maior visão disso não sou eu, não é o Lula, é a Dilminha. A Dilminha está na posição mais importante desse país hoje, que é colocando os Estados Unidos de joelhos por conta da desdolarização. Porque na hora que os países negociarem ou em moedas conjuntas, uma moeda dos BRICS, por exemplo, ou negociarem de forma livre entre as suas moedas, sem usar o dólar, o Império Americano acabou. Acabou. Então, falar sobre segurança nacional é falar também sobre os meios de pagamento. Tanto o nosso Pix, que eu achei o vídeo do nosso deputado excepcional, um vídeo maravilhoso. Eu fui para Portugal, tem uns tempos aí, e lá de todo lugar aceita Pix, em Portugal. Claro que tem muito brasileiro. Também, viu, Pedro? Alguém está dizendo aqui no chat, alguém está dizendo no chat, aqui, ó,
É a Almeri Espíndola de Souza. Minha filha usou o Pix na Argentina nesta semana. O pessoal está começando a abrir o espaço para uma moeda brasileira. O Pix é uma moeda genuína e não foi criada pelo Bolsonaro. É bom dizer que é fake news. Foi. Foi criado Isso pelo é mentira. Banco Central do Brasil. Exatamente. Bolsonaro não criou nada. Nada. Isso aí é dos técnicos do Banco Central, né, dos que eles temem, né, os funcionários públicos. Foram eles que criaram, os técnicos, o pessoal técnico que... Aí, ó, temos a Eliane também que falou que usou o Pix no Panamá. A Débora, Argentina e Paraguai. Néuclis, Dilmãe. Você falou em Dilminha e ele falou Dilmãe. E aí tem o Drex também, que vem aí. Eles já estão fazendo um monte de teoria da conspiração sobre o Drex. O Drex é a moeda digital do Brasil, que está sendo desenvolvida pelo Banco Central do Brasil. E eles já estão espalhando, viu, Pedro? Que com o Drex que o Banco Central está criando, aí o Lula vai controlar todo o seu dinheiro. Eles não querem o avanço do Brasil, a extrema-direita, Pedro. É uma coisa que é logo eles que falam que são defensores da liberdade econômica, da parte econômica em si, mas o maior desenvolvimento que tem nesse país foram nos governos Lula e Dilma. Ponto 1. Ponto 2, que é a questão de um Drex, que é a questão do Pix, por exemplo, a integração. Na China, por exemplo, não existe mais dinheiro na China, gente. É tudo um grande Drex. Nós estamos muito à frente a nosso tempo, mas a China, logo a China, temível, comunista China, está aí anos-luz também, à frente, né, desse império norte-americano, que lá não tem dinheiro vivo mais. Acabou. Ninguém usa. Agora é só, pelo QR Code lá, pelo Pix deles, pelo Drex deles, e a economia que mais cresce, que mais gira, economia mais livre também, inclusive, né? Só para a gente poder finalizar também, que o nosso tempo acabou, mas Peraí, passar... Pedro, antes de você acabar, então já inclui isso aqui na sua resposta. Luciana Mega, agradeço a sua contribuição. Pedro, o que fazer para derrubar o PL da devastação? Você já emenda nisso para encerrar, por favor. Tá, emendo. Agora eu perdi a linha aqui. Desculpe. Eu perdi a linha aqui. Não, Eu estava tão animado falando, China, né? mas eu estava falando de quê mesmo? Da China. Da China. Do dinheiro que não tem mais espécie. Mas, né, que a China, então, está há anos-luz à frente do Império Norte-Americano e tal, e o que a gente... isso, logo a China, que é comunista, né, tem um partido, que é o Partido Comunista Chinês, e logo a China, que é comunista, ela não taxa ninguém. A China favorece o mercado, a China favorece as empresas, mas favorece também os trabalhadores. A China não quer colocar barreira em nenhum país. A China não quer colocar barreira com empresa nenhuma. A China comunista, ela quer abrir os mercados. Olha que coisa engraçada. O Império Norte-Americano, que coloca uma liberdade econômica para a gente, mas do lado deles, eles se protegem por meio de tarifas, sabe? E é a China comunista que está prejudicando o mundo? A China nunca botou tarifa em ninguém, em nenhum país. Como que é o império da liberdade, né, como eles se autodefinem, que estão taxando países, amigos históricos, Canadá, por exemplo, México, países que fazem parte de uma balança comercial deles muito favorável para os norte-americanos, estão lá sendo taxados, humilhados. Então, e logo a China comunista, que na teoria, né, a China malvada, que vai prejudicar o mundo, tá aí, literalmente abrindo as portas agora, não só para o Brasil, mas para os países emergentes, e vai fazer a maior obra da história do mundo, tá? Que é a ferrovia transoceânica, que vai passar do Atlântico ao Pacífico, cortando desde ali, né? No Brasil passam por 2 pontos, passa pelo Porto de Santos, depois mais um pouco mais embaixo, perto do Paraná, depois sobe até em cima do norte do Brasil, depois desce até o Peru e
vai assim. Então, assim, uma ferrovia enorme que vai, de fato, fazer a Rota da Seda, né? Englobar todos os países da América do Sul. Então, é isso que nós estamos vivendo. E sobre a PL da devastação, até uma coisa muito doida, porque eu estava lá no dia dessa votação, no dia. Foi uma coisa assustadora. Eu estava na Câmara Federal, já era 11 horas da noite, e eu assim, uai, gente, pô, esse negócio tá meio esquisito. Os deputados não gostam de ir trabalhar, né? Os da extrema-direita, tudo bando de à toa. O Nicolas nem vai trabalhar, né? Tanto que, se você for pegar, ver as faltas dele, né, e tal, as presenças dele é uma coisa ridícula. Aí tava lá 11 horas da noite, eu lá na Câmara Federal, e os deputados da extrema-direita todos lá. E eu achei estranho. Por quê? Por quê? E eu não estava atento a qual projeto que estava votando. Na hora que eu vi que era o PL da devastação, eu falei assim, uai, tá tudo explicado então. Tá tudo explicado. Essa votação foi até 3 horas da manhã. Para esses deputados que nunca fizeram coisa nenhuma, nem trabalham direito, para poder ficar até 3 horas da manhã trabalhando, é só para poder ferrar o povo mesmo. Não tem jeito, isso aí, gente. Não vai passar, ou melhor, a nossa defesa disso, né, para poder cancelar essa coisa horrorosa, não vai ser pela Câmara. Tem que ser via justiça. Tem que ser, gente, mas o povo tem que se mobilizar. Se o povo não tiver mobilizado, se a militância não tiver mobilizada, não tem justiça nenhuma que vai. Porque a justiça é soberana, a justiça tem regra e tem lei. Mas, acima de tudo, o povo precisa estar junto. E é nosso trabalho fazer isso, de mais ninguém. É isso aí, Pedro. Eu queria te agradecer mais uma vez. Muitos elogios à sua participação. Marta, grande Pedro Rousseff. Agradecer também ao Ivan pela companhia no dia de hoje. E agora a gente já vai daqui para o encerramento do programa, viu, Pedro? Então, uma boa tarde. A gente sextou. O Ivan já está na hora de tomar uma cerveja lá, que ele está na Alemanha, em Berlim, né, Ivan? Ainda para nós ainda Só é cedo, antes da gente terminar, aproveitando que eu estou aqui no meu gabinete, deixa eu mostrar para os nossos ouvintes aqui uma coisa fenomenal. Vocês falaram sobre cervejinha? Eu tenho a única cerveja. Mas para quem quiser, gente, né, deixa nos comentários aí que se tiver muito comentário, eu penso se eu vou produzir para a gente poder vender. Essa é uma cerveja que eu fiz em Belo Horizonte, que é a cerveja da Dilma. A gente quer, eu quero. Eu quero, eu já quero. É a cerveja Presidenta Dilma. Até com a faixinha aqui, o nosso brasão aqui em cima. Você quer, Ivan? Eu quero. Eu também. Com certeza. Eu vou mandar pedir para a gente poder fazer mais. Eu vou mandar para vocês. E aqui, ó. Mas essa aqui já é muito antiga, tá, gente? Já tem uns 4 anos, porque assim, a gente não fez mais mesmo. Aí aqui, ó. Presidenta Dilma. Forte, valente, honesta. Perfeita para a democracia. É uma dipa. Assim, eu não entendo muito isso, né? Mas tem as questões técnicas aqui, que é uma cerveja forte, encorpada, né? Assim como a nossa presidenta, como a Dilminha, mas eu acho legal demais. Tem só essa unidade hoje. Mas é legal, né, gente? Que você vai vender muito. O chat já está enlouquecido. Luiz Helena, eu quero. É um atrás do outro, eu quero. Todo mundo quer ter pelo menos uma. Eu quero várias, pelo menos uma. Mas, gente, mas olha, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Eu estou sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço para a nossa militância e vamos aproveitar. Sexta-feira, gente, um grande abraço. Grande abraço, gente. Muito obrigado, Pedro, pela sua presença, por essa ideia maravilhosa. Já estou pensando aqui, na cerveja da Dilminha. Ou Dilmãe. Gente, tchau e aí até segunda-feira. Tchau, Pedro. Obrigado. Grande abraço, gente. Bom fim de semana.